Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai pensar a respeito do seguinte: o céu é tão bom, por que não ir logo? Pensa comigo até o final, vamos junto? Mas antes, não deixe de se inscrever no canal. Se você está assistindo o vídeo e ainda não está inscrito, clica aí no botão de inscrever-se e pronto, você já vai estar inscrito. É bem rápido e fácil. Não esqueça de clicar também no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo que é colocado no canal. Assim a gente se disciplina e não perde a oportunidade de estudar a palavra. Sem contar que a gente acaba se esforçando, é ou não é? Deixar para depois, querido, esse depois acaba não chegando nunca. Então o sininho ajuda muito nesse sentido, para a gente não perder a oportunidade e não perder o pique de estar estudando a palavra de Deus. Eu conto contigo também para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Nos ajude a levar esse vídeo a mais e mais pessoas. Afinal de contas, estamos falando da palavra de Deus e a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela tem poder para abençoar, para mudar a vida, para transformar. Então faça isso, que nos ajude a levar o reino de Deus cada vez mais longe. Vamos junto, texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 21, é o 27, Apocalipse 21, versículo 27, diz assim: nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém, né, querido? Glória a Deus. A gente tem falado bastante aqui, tem um vídeo anterior aí, se você não assistiu, assista. Eu recomendo a você, não assista, não tire conclusões baseadas em um único vídeo do canal. A gente está estudando a Bíblia versículo a versículo, então a gente precisa ter muita cautela ao tirar conclusões baseadas em um versículo só. Então assista os versículos anteriores, assista os posteriores, para que você tenha uma ideia geral daquilo que está sendo falado e acabe não tirando conclusões aí precipitadas ou achando que a gente está se equivocando em algumas coisas que a gente já falou antes ou vem falando depois. Então é importante que assista todos os vídeos para você ter essa noção. Então sempre assista os vídeos anteriores e os posteriores para que você tenha a compreensão melhor. Caso fique com alguma dúvida ou você queira aprender mais ou o vídeo te desperte a entender mais, assista os outros vídeos. Você assistir aí, a gente tem um vídeo que a gente falou aí do capítulo 21 de Apocalipse a respeito de que todo crente precisa sonhar, né? O céu é um lugar que todo crente precisa sonhar. A gente precisa pensar mais no céu, porque a gente tem muito crente preocupado demais com as coisas aqui na terra e não estão preocupados com as coisas lá no céu. E aí não tem intimidade com Deus, não separam tempo para estar com o Senhor, não dedicam tempo para estar com Deus, não se aprimoram com Deus, não criam intimidade com Deus, mas querem passar a eternidade com Deus. Não faz muito sentido isso. E esse versículo é um versículo muito rico. A gente vai meditar aqui a respeito de vários outros versículos bíblicos. Eu peço então a sua atenção para a gente entender isso. O céu é realmente um lugar maravilhoso. Mas até lá, querido, quem define a nossa ida para lá é o Senhor. A gente precisa estar submisso. Até essa questão do tempo, ela é um aprendizado para nós. Estar sujeito ao tempo, está sujeito ao Senhor, à vontade do Senhor. Isso é uma disciplina, porque as pessoas estão começando a se achar donos da própria vontade. A gente vai colocar em breve aí, eu estou preparando um estudo a respeito de umas frases que vêm sendo faladas no meio evangélico, de que você tem que ser a sua melhor versão. Querido, esse negócio de versão, isso não é bíblico. A Bíblia não quer que você seja a sua melhor versão, até porque quando está se falando de ser melhor versão, está voltado para a humanidade e está voltado para que você domine a si mesmo. Isso não é bíblico. Aliás, é bíblico, né? Porque é exatamente a plataforma de governo do anticristo. Então, exagerada humanidade é exatamente o 666. Se você não assistiu, assista os vídeos correspondentes a 666. Só pesquisar 666 aí no canal, você vai achar os vídeos correspondentes aí. E você vai ver que essa volta para dentro da humanidade é exatamente a plataforma do anticristo, mas não é a vontade de Deus. Então, não adira esse tipo de conceito, a essa implementação, essa forçação de barra de querer fazer de você a melhor versão. Você tem que ser o que Deus quer que você seja. Você precisa negar a si mesmo, você precisa negar a sua humanidade e você precisa aprender a depender de Deus. Então o próprio tempo que a gente está levando até o dia em que o Senhor achar
conveniente nos recolher para o céu, até esse dia, querido, é um aprendizado. A sujeição ao Senhor. Tiago, ele fala isso: sujeitai-vos, pois, a Deus. As pessoas estão com muita dificuldade para se sujeitar a Deus, entender o tempo, entender as circunstâncias, entender as épocas, entender que aquela circunstância ele não deveria estar passando, mas ele está passando porque não reconhece erro, porque não pede perdão de pecados, porque não abandona maus hábitos. Então, exatamente esse versículo 27 de Apocalipse 21, ele está exatamente falando a respeito disso, querido, que o que é impuro vai ficar de fora, e a gente precisa começar a tirar as nossas impurezas. Nós precisamos nos purificar para entrar no reino de Deus. Vamos ver alguns versículos. Levítico capítulo 13, versículo 46, que é a primeira coisa que a gente vai ver, querido, para que a gente consiga entender essa questão de sujeição a Deus, de entender o tempo, de entender que Deus sabe e tem um controle de todas as coisas. Querido, para algumas pessoas é desesperador pensar que Deus é que tem um controle, pensar que ela não tem o controle de si mesma, pensar que ela não tem o domínio nem dos cabelos que caem da cabeça. Para algumas pessoas isso é desesperador, e a gente precisa vencer isso, e a vitória sobre isso, ela passa exatamente pelo tempo. Então o céu é maravilhoso, mas a gente precisa aprender a se sujeitar a Deus para estar no céu, porque no céu vão ser lugares de pessoas que já vivem uma sujeição a Deus. Não adianta querer se sujeitar a Deus depois que morrer, tem que começar aqui em vida. Por isso Jesus ele fala muito: o reino de Deus é chegado, porque as coisas começam aqui na terra. Lá na Rico e Lázaro, Jesus ele vai contar. O rico ele fala: pede a Lázaro para ir lá, para falar para os meus irmãos, quem sabe vindo alguém da morte, os meus irmãos escutam. O que Jesus, o que Abraão, no caso ali, simbolizado ali, fala para o rico? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, tem que ser aqui em vida, tem que começar aqui em vida. A gente já tem Moisés e os profetas, e o que a gente precisa é aprender a se sujeitar a Deus, aprender a ser submisso a Deus, e aprender que Deus é quem tem um controle de todas as coisas. E se Deus tem um controle, eu preciso purificar a minha vida para me apresentar santo, imaculado, como a noiva. Pesquisa aí por noiva também no canal e você vai ver como que a noiva vai se apresentar diante do Senhor. Então vamos lá, o primeiro texto é Levítico, capítulo 13, versículo 46. Levítico capítulo 13, eu recomendo a leitura de todo o capítulo para você entender essa questão da imundície. No capítulo 13 de Levítico, ele vai falar bastante a respeito de todas essas questões, né? O título, se você tem a Bíblia aí atualizada, é exatamente sobre a lepra. Então o capítulo 13 de Levítico, ele vai falar aí sobre a lepra. No versículo 46, depois ele vai falar a respeito do mofo, né? A partir do 47, a Bíblia vai falar a respeito do mofo, ter o cuidado com as coisas. Aí no 46 de Levítico 13 diz assim: será impuro durante os dias em que a praga estiver nele, está impuro, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Algumas pessoas questionam: por que pessoas me deixam só? Por que eu fico tão sozinho? Querida, a solidão, ela tem causado mal para muitas pessoas, porque as pessoas não estão acostumadas a conviver consigo mesmo. As pessoas não aproveitam o momento de solidão ou de solitude, que são coisas diferentes, para colocar a sua vida diante de Deus, para pautar a sua vida diante de Deus. Jesus fala assim: quem que ao construir uma casa primeiro não faz os cálculos para saber se tem com o que acabar, porque depois de passar o tempo e a casa não ficar acabada, vai passar vergonha das pessoas verem a casa inacabada. Queridas, pessoas querem entrar no reino de Deus, querem fazer parte do reino de Deus, mas elas não param para avaliar a sua vida, elas não param para fazer os cálculos, elas não param para se purificar, para tirar da vida dela aquilo que atrapalha. E a gente vai ver aqui alguns textos, tem outros vídeos também no canal que ajudam muito nesse sentido, para que a gente possa entender o que a gente está fazendo aqui na terra que ainda não foi no céu. Se Deus está te dando tempo, é para a tua purificação. Não tire a tua vida antes do tempo. Deus quer purificar, existem coisas que precisam deixar, mas tudo começa, o ponto de partida é a sujeição a Deus.
é entender que lá no céu não vão entrar impurezas. Então a cada dia eu preciso perguntar: Senhor, qual impureza que o Senhor quer que deixe do lado de fora? Eu preciso me colocar a só. TSD é algo que na nossa igreja Atitude faz parte do ciclo de aprendizado, e a vida de todo cristão que quer fazer parte da igreja, ele precisa inserir isso na sua vida. E o que é TSD? Tempo a sós com Deus. Nós precisamos investir mais no nosso tempo a sós com Deus. Nós precisamos ficar mais a sós e aproveitar um momento de solidão, ao invés de ficar olhando pornografia, ao invés de ficar fazendo besteira, ao invés de ficar vendo imagem, vendo coisas que a gente sabe que vai nos conduzir para a imoralidade. Tudo aquilo que é imoral, hoje o mundo está tentando deturpar para fazer com que tudo seja moral. Não é. Ou que você simplesmente abandone todos os aspectos da moralidade. Cuidado, isso é estratégia satânica para que o humanismo seja o centro, para que a plataforma do anticristo seja implementada. Um outro texto, Números capítulo 5, versículo 3. Ainda sobre a lepra, todo esse aspecto da lepra do Antigo Testamento a gente precisa trazer para os nossos dias no sentido do pecado. Então, quando a gente lê um texto relacionado à lepra, a gente precisa entender isso como um pecado, que é uma doença, que é uma enfermidade e que precisa de tratamento. Então, Números 5, versículo 3 vai dizer assim: olha, tanto homem como mulher devem ser expulsos do arraial, para que não contaminem o arraial, no meio do qual eu habito. O que Deus está dizendo aqui? Lá no céu, Ele não vai deixar a menor possibilidade de tudo aquilo que já aconteceu na história da humanidade aconteça novamente. Então não pode haver contaminação, não pode haver a menor possibilidade de um mal, de uma imoralidade, de uma impureza fazer parte do céu. Então eu não posso querer entrar no céu carregando a minha mentalidade de impureza, carregando a minha mentalidade de indecência, de imoralidade, de práticas sexuais ilícitas e uma mente completamente pervertida, uma mente completamente voltada para a carne e satisfação de prazeres da carne. Eu preciso abandonar isso antes de entrar no céu. Por isso Deus está me dando tempo para que eu aprenda a me sujeitar a Deus e que eu entenda que Deus quer trabalhar isso na minha vida, e eu, confiando em Deus, eu abandono. Só não abandona quem não confia em Deus. Só não larga quem não entende que o que Deus tem é muito melhor. Quando a pessoa fica presa, mas para eu ser crente eu preciso parar disso, parar daquilo, querido, não pensa no que você vai parar, pensa no que você vai ganhar. Você vai herdar o reino dos céus, você vai caminhar com aquele que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores. Você vai estar ao lado daquele que você pode pedir e ele vai conceder em oração. Você vai caminhar em poder, você vai caminhar em milagre, você vai caminhar com alguém que você pode dobrar o teu joelho, clamar, e o socorro vem, socorro bem presente na hora da angústia. Você vai caminhar com aquele que não te abandona, que vai estar contigo até a consumação dos séculos. Você vai estar com aquele que enviou o Consolador, aquele para te confortar, para trazer paz, alegria e para fazer você se convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então pensa nas coisas que você vai ganhar com esse Deus, o Deus de Daniel, o Deus de José, o Deus de Davi, o Deus de Moisés, o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, querido. É esse Deus que você vai começar a caminhar. Então são essas maravilhas que precisam vir à sua mente e não o que você precisa deixar. Paulo, ele fala: considero tudo que eu já conquistei, tudo que eu tive, como esterco. Então a gente precisa considerar a nossa vida como estrume, como algo que não presta, como algo desprezível, como algo que cheira mal, como algo que é impuro. E a gente precisa abandonar para entrar nos céus sem isso, porque carregando isso tudo a gente vai ficar de fora do arraial. Números ainda, capítulo 12, versículo 15. Assim, Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi trazida de volta. Então aqui está falando de... O Senhor fala para Moisés, no versículo 14, né? Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias, que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Então aqui, Números capítulo 12, é um texto excelente para você ler todo o capítulo. Eu não vou fazer isso em função do tempo, mas quer falar sobre a rebelião. Então a rebeldia, rebelar-se contra Deus, rebelar-se contra uma autoridade
investida pelo Senhor, querer destruir, querer apagar a autoridade, querer desfazer a autoridade, querer retirar a autoridade, querer se achar superior a essa autoridade. É isso que passou no coração de Miriam. E aí Deus coloca ela 7 dias em isolamento para que ela senta na cadeirinha do castigo, né? Então, antigamente, no tempo que eu era pequeno, na escola, tinha muito isso, cadeirinha do castigo, que ficava lá sentado pensando na vida. Então, normalmente se faz isso 5 minutos para cada ano de vida da criança, né? Então, uma criança de 2 anos é 10 minutos, de 3 anos é 15, de 4 anos é 20, é o tempo máximo que a criança consegue ficar concentrada, né? E ela realmente consegue parar para pensar. Mas tem que ficar um tempo, por isso Miriam ficou 7 dias, né? Imagina a idade dela. Mas enfim, o objetivo aqui não é esse. Rebelião não entra no reino de Deus. Então a gente precisa estar sujeito à autoridade. Por que eu ainda não fui para o céu? Por que eu não vou para o céu agora? Eu aceitei Jesus porque eu não vou para o céu. Porque eu preciso aprender a me sujeitar à autoridade. Eu preciso aprender a obedecer à autoridade. Eu preciso aprender a seguir regras. Eu preciso aprender a obedecer regras. Se não obedecer, não entra no céu, porque no céu tem regras, no céu tem controle. Tem gente que pensa que no céu há um comunismo geral. A gente falou em vídeos anteriores aqui, vai ter reis, vai ter governadores, vai ter gente governando, vai ter hierarquia, vai ter autoridade. Então não fuja disso, não é todo mundo igual. No céu não é assim, no céu não é todo mundo igual. Cada um vai receber o seu galardão, cada um vai receber a sua recompensa. E a gente precisa aprender aqui na terra a se sujeitar à autoridade. Miriam não tinha conseguido aprender a respeito disso, e aí então ela fica 7 dias lá no castigo para aprender a respeitar a autoridade e aprender a se sujeitar à autoridade. Porque se eu não consigo obedecer às pessoas que eu vejo, como que eu posso dizer e convencer alguém que eu obedeço a um Deus que eu não vejo? Isaías 35, versículo 8. Isaías 35, que ele está falando sobre a Sião futura. Então está falando exatamente sobre o céu. Leia todo o capítulo de 35 de Isaías para você entender mais a respeito do céu. No versículo 8 fala assim: e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. É por isso que no livro de Atos dos Apóstolos, você só vai ver em Antioquia, pela primeira vez, os cristãos sendo chamados de cristãos. Até ali, durante várias dezenas de anos, até chegar àquele ponto ali de Antioquia, o povo era chamado de do caminho, por causa desse texto, porque se entendia que Jesus Cristo era o caminho. Quando Jesus Cristo diz que ele é o caminho, ele está se referindo a esse. Ele é esse caminho, onde você caminhando, você, ainda que seja um tolo, você não vai se perder, porque em Jesus Cristo não se perde. Mas tem que estar em Jesus Cristo, não adianta ser só da boca para fora. A minha vida precisa estar em Jesus. O que significa a minha vida está em Jesus? Significa eu não tenho mais domínio e controle sobre a minha vida. Eu entrego todo o domínio e controle nas mãos de Jesus. Se eu entrego todo o domínio e controle, eu entrego o meu celular, eu entrego as minhas redes sociais, eu entrego o tempo que eu fico sozinho, eu entrego os meus desejos da carne, eu entrego as minhas vontades, eu entrego os meus relacionamentos ilícitos. Eu posso abandonar, eu posso dizer não, eu posso largar relacionamentos que eu sei que não vão ser benéficos para a minha vida, porque Jesus Cristo ele é o caminho e eu estou entregando a Ele toda essa vontade. E ainda que eu seja um tolo, eu não vou me perder, porque eu estou confiando, eu estou entregando tudo nas mãos de Jesus e entendo que Jesus sabe aquilo que Ele vai fazer na minha vida. Isaías 52, versículo 1. Cara, esse texto é fantástico. Tem uma versão que fala desperta, né? Mas eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Fala assim, Isaías 52, 1. Acorde, acorde, ó Sião, e revista-se de força. Vista as suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa, porque os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão em você. Haverá um dia, querido, que toda imundície, todo incircunciso, todo aquele que tem práticas sexuais ilícitas, você quer saber mais sobre isso? Pesquisa aí no nosso canal a respeito de obras da carne, estude o livro de Gálatas capítulo 5, estude conosco aí a respeito
de cada detalhe das obras da carne para você entender melhor aqueles que não vão entrar no reino de Deus. Então aqui o texto está falando: acorde, desperta. Enquanto você estiver preocupado demais, que está difícil, está complicado, esse vitimismo não entra no céu. Quem se reveste de um vitimismo exagerado: eu não consigo, eu não largo, eu não consigo parar, mas é difícil, mas a minha vida inteira eu tive isso. Para com isso, a gente precisa entregar e confiar em Deus, ter certeza, Deus vai controlar. Tá difícil agora? Eu vou a cada dia. Se hoje eu consigo ficar 1 hora sem a imundícia, glória a Deus por essa 1 hora. Amanhã eu vou ficar 2, depois da manhã eu vou ficar 4, aí eu vou multiplicando exponencialmente, até chegar o dia que eu vou conseguir ficar 24 horas sem imundície, sem impureza, sem pornografia, sem lascívia, sem imoralidade, sem vida sexual ilícita, conforme a gente estudou aí no livro de Gálatas 5, a respeito de obras da carne. Pesquisa aí no canal, você vai entender melhor sobre isso. Mateus 13, versículo 41, e aqui está falando a respeito da parábola do joio, né? Então no versículo 41, Jesus fala assim: o Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então a gente precisa abandonar enquanto é tempo. Por que eu não vou ainda para o céu? Porque ainda há coisas que eu preciso abandonar. Vai chegar um dia que os anjos do Senhor vão recolher e vão lançar todos esses na fogueira eterna. Mas enquanto isso, Deus está me dando chance de me purificar, de aprender a sujeitar a Deus, de aprender a respeitar uma autoridade, de aprender a entender que Deus é que tem o controle sobre a minha vida. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Paulo vai falar assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas eu faço uma dessas coisas, é o fim do mundo para mim? Não. Deus está dando o tempo de você se sujeitar a Ele. Mas aí não tem jeito para mim? Tem. Você só precisa aprender a se sujeitar a Ele. Mas aí eu não consigo. Consegue. Você só precisa aprender a se sujeitar a Ele. Mas está muito difícil. Tem hora que dá vontade de voltar. Sim, dá vontade de voltar. Mas você precisa aprender a se sujeitar a Deus. Ou você entende que Jesus Cristo é o caminho e você entrega toda a tua vida dentro desse caminho. Não uma parte da vida, não são umas horas da vida, não são os momentos da vida. É toda a vida. Você tem que entregar a tua vida inteira. Tudo que você faz, tudo que você olha, tudo que você escuta, tudo que você fala, tudo que você pensa, todos os teus sonhos, todos os teus projetos, todos os teus planos. Você tem que entregar isso tudo a Deus e entender de Deus a vontade para a tua vida. E aquilo que você vai identificando que é impuro, que é imoral, que é idólatra, que é adúltero, que tem afeminação, que tem homossexualismo, que tem ladrão, que tem avarento, que tem bêbado, que tem maldizente, que você sabe que não vai entrar no reino de Deus, você abandona e você larga, porque você confia no Deus que te chamou, você confia no Deus que te sustenta, porque Elias ficou sendo sustentado por corvos, querido. Deus fez aves alimentar Elias. Você acha que Deus vai se esquecer de você? É óbvio que não, querido. Confia nele. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Não adianta só entregar e ficar desconfiando. Confia nele. E o mais, ele tudo fará. Tudo que você pensa, Deus vai fazer, se você confia nele. Efésios 5, versículo 5, diz assim: fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria. E o que é a avareza? O apego demais aos bens materiais, quando o dinheiro é a coisa mais importante para a sua vida. Por isso a Bíblia traz a questão do dízimo. Isso é uma disciplina para você nunca colocar o dinheiro ou bens materiais num lugar acima da presença, da companhia, da oração. Quando o teu trabalho ocupa mais tempo na tua vida do que a meditação na palavra, do que a leitura da Bíblia, do que a oração, significa que os teus valores estão completamente invertidos. Então, nem imoral, nem impuro, nem avarento tem herança no reino de Cristo e de Deus.
E Hebreus 12:14, para a gente finalizar esse texto, para a gente finalizar este vídeo, um texto que eu gosto demais. Hebreus 12:14. Fecha com isso e medita nisso, querido. Olhe, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que empenho você tem feito pela santificação? O que você precisa deixar para entrar no reino de Deus? Se Deus está te dando um tempo aqui na terra, é para você entender que a santificação ela é um processo, até chegar o dia que Deus vai te chamar e que Deus vai te recolher. Mas até lá, Deus tem ainda um processo para trabalhar contigo. Deus tem ainda coisas para trabalhar na tua vida. Então não perca a oportunidade de aprender de Deus e de deixar coisas por amor a Ele. Tá bom, gente boa? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.